Pessoal, bom dia. Então a gente vai participar agora de um jogo muito divertido, que é o jogo da Votorantim Cimentos. Então qual que é o objetivo de vocês? É ganhar a Votomoney, assim que se ganha o jogo. Como é que se ganha a Votomoney? É processando os produtos da Votorantim Cimentos nas fábricas, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? Boa sorte, vamos lá. Então esse é o tabuleiro. Como vocês estão vendo aqui, nós temos 4 fábricas, né? Em cada fábrica existem 2 unidades de produção, número 1 e número 2. Existe lá o estoque, onde nós temos 8 produtos da Votorantim para vocês processarem. Existe aqui um espaço de mercado de risco, que eu vou explicar posteriormente, e um espaço de mercado, que é onde vocês vão ter esses produtos que estão no estoque. Bom, pessoal, essa parte é do estoque que vocês estão vendo aqui, 8 produtos para serem processados nas fábricas. E ao lado do nome dos produtos tem a quantidade disponível no mercado, né? Bom, pessoal, essas são as cartas do mercado, que são aquelas cartas do estoque. Vamos entender como é que funciona esse jogo. Vocês estão vendo que tem um número com umas moedinhas ao lado e o produto no lado esquerdo. Então, como a gente deu o exemplo lá, o cal hidratada é o produto que tem maior quantidade de cartas no mercado. Qual que é a consequência disso, né? Vamos entender aqui esse número. Então, vocês precisam colocar 4 cartas na fábrica para poder trocar por um Votomoney. Se quiserem ganhar mais dinheiro, vocês deixam mais carta na fábrica. Então, 7 cartas na fábrica para ganhar 2. 10 cartas na fábrica para ganhar 3. E 12 cartas vocês ganham 4. Já o cimento obras básicas, vocês estão vendo aqui, que é necessário só uma quantidade bem menor de cartas para ganhar mais dinheiro. Então, vocês precisam de 2 cartas para ganhar 2 Votomoneys. 3 para ganhar 3 e 4 para ganhar 4. E vocês estão vendo aqui que são valores diferentes para cada produto. Tomem cuidado aí na hora de decidir o que vocês vão fazer. E essas aqui são as cartas de mercado de risco, que é como se fossem aquelas cartas de sorte. O cimento de todas as obras é como se fosse o Coringa. Ele vale, qualquer produto que vocês queiram usar, ele vale como produto específico. Já o produto avariado é a carta de azar. Então, se você pegar essa carta, é uma carta que não vale nada e ainda ocupa um espaço lá da fábrica que é precioso. E esse é o Votomoney, que é o último elemento do jogo, que é o nosso grande objetivo, acumular e ficar rico. Pessoal, essa aqui é a bolacha que a gente vai usar para segurar as cartas. Por que isso é importante? Porque existe uma sequência para ser seguida, né? As cartas sempre vão ser distribuídas assim, da direita para a esquerda. Vocês vão ganhar 5 cartas iniciais, aqui deu muita sorte. Então, qual que é a sequência do jogo? Sempre você vai utilizar essa carta primeiro, segundo e assim por diante. A hora que vocês ganharem cartas novas, obrigatoriamente você tem que colocar sempre no teu lado esquerdo, porque você vai utilizar depois. Bom, pessoal, vamos jogar então. É óbvio que na hora de começar o jogo não vai estar nada aberto ao mercado, né? Cada um vai estar com a sua mãozinha fechada, olhando de costas aqui para a carta. Mas para a gente aprender, é como se fosse o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Tá? Então, quais são as etapas do jogo? Obrigatoriamente, a gente tem que seguir uma sequência. Tá? A primeira etapa do jogo é você pegar a primeira carta da tua mão, isso é obrigatório, e ocupar o forno número 1. É obrigatório você usar a primeira carta sempre que você começa a tua rodada. Tá? Já a segunda carta é opcional. No caso, é muito vantajoso. Então, a gente vai usar a segunda carta também para ocupar o forno. Como vocês viram, tem que ter 4 cartas decoradas para ganhar um Votomoney. Tá? Então, é estratégico estar fazendo isso. Terminou essa etapa, a gente vai para a segunda etapa, que aí o coordenador da prova vai virar 2 cartas no mercado. Vamos lá. E a preferência para a utilização dessas cartas é de quem está na rodada, tá? Do grupo que está jogando na sua vez. No caso, deu agregados e cimentos obras básicas. O que eu posso fazer com isso? Eu posso utilizar a carta e ocupar o forno, para poder utilizar depois, ou eu posso abrir para o mercado para negociar cartas aí, para eu poder ocupar esse meu forno. Tá? No caso, olha aqui, ó. Na próxima rodada, esse grupo aqui vai colocar isso, e é muito interessante negociar, porque aquele grupo, eu não vou estar sabendo disso na hora, mas aquele grupo vai ter a carta que eu quero. Então, eu posso abrir para o mercado. No caso, para a gente aprender o jogo, eu vou mostrar como se faz uma negociação. Tá? Essas cartas, inicialmente, são minhas, do grupo 1. Né? E eu vou abrir
mercado, vocês querem negociar, e aí é interessante porque o grupo 2, olha a sequência de carta deles aqui. Para eles é interessante esse cimento em obras básicas. E o que é importante é que a única forma de alterar a ordem da sequência de cartas, lembra que é da esquerda para a direita, né, é negociando. Então, no caso, para o grupo número 1, eles querem o decorata. Né? Eles podem abertamente falar assim, eu troco o cimento em obras básicas por um decorata. O grupo 2 se interessa e faz a troca. Tá? Então, o que ele faz agora? Ele vai dar essa carta para o grupo 1, que ele vai deixar de lado aqui na fábrica, e vai pegar o cimento em obras básicas e vai deixar lá na fábrica deles. Ok? E aí, sobrou uma carta verde aqui dos agregados, que no caso o mercado não se interessou. Acabou a negociação, ninguém mais quer fazer mais nada, então é hora da quarta etapa, que é o processamento. É obrigatório você processar todas as cartas negociadas e abertas pelo mercado. Tá? Então, nesse caso aqui, o agregados, obrigatoriamente eu tenho que colocar no meu forno vazio, e o decorata que eu negociei também, ele vai para o forno. Né? Então, aí acabou a sequência de jogadas, e aí, para encerrar a rodada, o coordenador, ele vai dar 3 cartas, que obrigatoriamente tem que ficar na sequência do fim da fila. Tá? Então, o coordenador vai dar 1 carta, 2 cartas e 3 cartas. Ou então, a outra opção é que o grupo vai falar assim, eu não quero uma carta, eu quero uma carta do mercado de risco, que é aquela carta da sorte. Então, no caso, é obrigatório 2 sempre cartas do mercado, e aí você pode optar por uma carta de mercado de risco, que sempre vai ser a última. Vamos ver o que deu aqui. Então, no caso, deu um produto avariado, deu azar. Tá? Obrigatoriamente, ele tem que colocar na sequência. E aí, acabou a rodada. Aí vai para o próximo grupo. Pessoal, vou falar agora especificamente sobre negociação. Tá? Como é que a gente tem alguns detalhes importantes aqui. Então, como a gente já havia falado, você, na sua rodada, você pode aproveitar e processar, ou você pode negociar. Né? Vamos pegar a negociação, então. Então, nos primeiros 90 segundos, a prioridade da negociação é do grupo da vez. Então, ele principalmente vai utilizar essas cartas aqui para poder fazer a troca. Então, vamos supor aqui que ele processou aqui e negociou com outro grupo essa carta. Tá? Acabou os 90 segundos. Né? Aí abre-se para o mercado mais 90 segundos, onde é livre a negociação dentro do limite das cartas que você tem na mão. Tá? E aí, vocês podem trocar cartas que não tem nada a ver com aquelas 2 cartas iniciais. Vou falar, o grupo 3, eu troco 2 cimento obras básicas por 2 de cal hidratada. Né? Ou pode ser 3, pode ser 4, como quiserem. Né? E aí é feito, dentro dos 90 segundos, é feita a negociação de forma geral. O que é importante? Uma vez negociado, é obrigatório ser processado nas fábricas. Então, daqui a pouco eu vou falar de uma regra de processamento que chama regra de ouro. Então, é importante estar atento, porque negociou tem que usar os espaços aqui, tá? Das fábricas. E uma vez negociado, você não pode renegociar com outro grupo. Falar assim, olha, grupo 1, eu negociei 2 cal hidratadas lá com o grupo 3. Você quer negociar comigo? Não pode. Você já negociou uma vez, não pode ser utilizado para renegociação. E para a negociação ser validada, é necessária a aprovação do coordenador da técnica, que no caso aqui sou eu. Pessoal, agora eu vou dar os detalhes de como é que funciona o processamento, com alguns exemplos mais práticos aqui. Tá? Só relembrando, é obrigatório, sempre que chegar a minha vez de jogar, eu utilizar a minha primeira carta na mão e ocupar um dos fornos. Tá? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que durante o jogo, vocês chegaram nessa configuração aqui. 2 cimento obras básicas aqui, 1 decorata, e aí abriu a carta do mercado, e vocês não conseguiram negociar essas cartas, então é obrigatório o quê? Processar as cartas abertas. Né? Então, a regra de ouro, que é uma regra específica que dificulta toda a estratégia, ela é bem simples. Né? No caso dessa configuração, onde os 2 fornos estão ocupados, a regra de ouro é assim, eu tenho que, se eu tiver que processar esse produto, já que eu não posso ocupar 2 produtos ao mesmo tempo, eu vou ter que limpar um dos fornos. Né? Então, a regra de ouro é sempre assim. A fábrica que tiver o maior número de produtos, eu tenho que limpar para ocupar um produto diferente. Tudo bem? Como é que a gente poderia pensar
em não ser prejudicado por essa regra de ouro. Nesse caso específico, se eu processar primeiro essa carta, que é o decorado que eu já tenho aqui, uma carta no forno, eu coloco aqui, e aí a regra de ouro não existe mais, porque agora são 2 produtos em cada fábrica, né? Aí eu posso escolher, aí eu pego o agregados e vou escolher a carta que vai causar menos prejuízo. No caso aqui, ó, só relembrar, cimento, obras básicas, você com 2 cartas ganha 2 Votomanes. Decorata já precisa de 7 cartas para ganhar 2 Votomanes. Então, claro, essa carta me interessa menos, né? Então eu tiro essas cartas aqui, infelizmente não vou ganhar nada com isso, mas pelo menos eu não sou prejudicado perdendo um produto tão importante. E o terceiro ponto do processamento é que eu posso vender as minhas cartas em qualquer momento do jogo, né? Então vamos supor que me interessa me livrar desse forno aqui, porque na minha sequência de jogada eu vou ter uma outra estratégia. Então eu já vendo nas negociações ou durante a rodada do outro para me livrar de um forno. Tudo bem? É isso. Pessoal, agora eu vou dar um detalhe sobre as cartas do mercado de risco, que são as cartas da sorte, né? Então, o cimento de todas as obras é a carta coringa. Ela vale como qualquer outro elemento. Então, no caso aqui específico, vale muito a pena colocar aqui, ó, porque o cimento obras básicas é a carta mais valiosa do jogo. Então, de graça, eu já tenho aqui um produto com 3 Votomanes, tá? Então, isso é fácil de entender, não tem problema. Vamos entender agora como é que funciona o produto avariado. Vou pegar essa configuração mesmo. Então, vamos supor que eu estou na minha vez e eu ainda estou na minha fase de negociação, né? Eu sei da regra de ouro. Falei, puxa, eu vou ter que perder isso aqui, né? Porque eu vou ter que livrar o forno de maior número de cartas. Então, antes de chegar nesse ponto, eu posso negociar, né? Então, vamos supor que o grupo 3 deu azar e eles têm lá 2 produtos avariados, né? No caso, pode ser vantajoso para esse grupo porque ele pode negociar as cartas, que aparentemente não valem nada, por um produto interessante para eles, ó. Então, eu posso trocar. Eu quero o Votomassa, e aí... Opa, desculpa. O Votomassa, ele vai ter processo aqui, e eu dou 2 produtos avariados. Então, o que acontece? Eu fujo da regra de ouro, porque eu coloco esses produtos avariados aqui, e na hora de livrar o forno, eu simplesmente faço isso, e aí eu consigo preservar minhas cartas de maior valor. E, finalmente, gente, como é que termina, né, o jogo? Ou pode ser por tempo, que aí a gente vai combinar na hora qual que vai ser o tempo limite, ou quando aqui nas cartas de mercado tiver só 4 cartas disponíveis, tá? Ficou só com 4 cartas disponíveis no mercado, acaba o jogo. Então, pessoal, boa sorte e aproveitem bastante a atividade.